de Hermes, de Dirceu Krieger, que é o maior jogador da história do Coritiba, de Aladim, de Hidalgo, de Leocádio, de Nilo, de Lela, de Índio, de Edson, de Enio Andrade, de Rafael, de André Gomes Heraldo, de Dida, Almir, Marildo, Tobi. Calma o time, campeão brasileiro. É esse, escalei. Rafael, André Gomes Heraldo, de Dida, Almir, Marildo, Tobi, Lela, Índio e Edson. Técnico, Lela, pode botar do jeito que quiser. Técnico Enio Andrade, que ganhou o Campeonato Brasileiro 3 vezes, por Inter, Grêmio e Coritiba. Exatamente. Espetacular. O Carlos Amodeu era CEO do Grêmio e agora tá no Coritiba. Tudo bem, Amodeu? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer em falar com você. Prazer é todo nosso. Como é que você pode nos falar sobre a fase do Coritiba e a entrada da SAF no Coritiba? Uma coisa está relacionada à outra? Ou esse momento que a SAF entra, por exemplo, vocês acham que a reação vai ser imediata? Bom, na verdade, primeiro a gente está numa fase de conclusão desse projeto de transição do Clube Associativo para a SAF, né? Nós assinamos o contrato de investimento no dia 9 de maio, né? E estamos agora cumprindo todos os trâmites que são necessários para que a gente conclua definitivamente a transação, que ainda depende de uma aprovação do Poder Judiciário aqui do Estado do Paraná, né, na recuperação judicial do Coritiba. É um projeto desafiador, de longo prazo, com conceitos estruturantes muito interessantes, mas a gente tem um desafio de curtíssimo prazo, que é a situação que o clube se encontra no Campeonato Brasileiro de 2023. Né? Eu acho, Amodeu, que o time é fraco. Vocês estão pensando já num aporte forte para contratações nessa janela? Ou vocês estão apenas fazendo um estudo? Não há nenhuma contratação encaminhada, não há nenhuma ideia de trazer grandes reforços, por exemplo? Não, nós já fizemos um diagnóstico, a gente avaliou que, de fato, nós precisamos trazer reforços para qualificar o elenco, reforços esses que devem preencher 3 requisitos fundamentais que nós estabelecemos. Primeiro, aumento da qualidade técnica do nosso time. Segundo, um fortalecimento do perfil físico e de intensidade da nossa equipe. E terceiro, um contexto de liderança e experiência dos atletas que deverão se juntar ao nosso grupo. Nós já estamos trabalhando no mercado, nós pretendemos ter as nossas contratações para reforçar o elenco já definidas antes do dia 3 de julho, data que abre a janela, para que a gente possa tê-los em campo já a partir da primeira rodada, posteriormente ao dia 3, que é a data da abertura da janela. João Paulo Capelanes, Carlos Amodeu, que era CEO do Grêmio também. É verdade, muita experiência, Amodeu. Um abraço para você, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Amodeu, eu queria te ouvir em relação a esse projeto de SAF, né? A gente sabe que muitos clubes do futebol brasileiro, infelizmente, estão passando por uma situação muito delicada, administrativamente falando. E o Coxa, querendo ou não, agora vira uma SAF, aparentemente, uma SAF que chega para, de fato, revolucionar os bastidores do time paranaense. Mas a pergunta é, a gente vai trabalhar com a hipótese aqui, e é claro que vocês vão reforçar o elenco, o time, no meio desse ano, com a janela aberta a partir do dia 3 de julho, como você já revelou para nós. Mas em caso de rebaixamento, por exemplo, para o ano que vem, vocês vão ter um orçamento menor. Então vamos trabalhar com a hipótese. Se o Coritiba permanecer na Série A nessa temporada, o investimento é X. Se for para a Série B ano que vem, é X menos tanto, Amodeu? De fato, a gente vai, primeiro, trabalhar fortemente para que a gente consiga reverter a situação que nós estamos vivendo hoje e que a gente consiga corrigir esse atraso na pontuação da competição que a gente está vivendo. Nós temos 84 pontos para disputar daqui até o final do campeonato. Nós precisamos realizar pelo menos 42 pontos, ou seja, 50%, para atingir aquele número mágico de 45, né, e termos a tranquilidade de ficar na Série A no próximo ano. De fato, o contrato de investimento estabelece valores mínimos de aporte financeiro no clube quando o clube estiver na Série A e também aportes mínimos de recursos caso o clube esteja na Série B. Né? Se por um acaso esse sucesso acontecer, e nós vamos trabalhar intensamente para que ele não aconteça, existe já um valor mínimo de investimento projetado, investimento esse que a gente também acredita que é um valor substancial e suficiente para que o clube tenha um elenco qualificado para retornar a Série A. E claro que nós estamos trabalhando tudo isso em termos de hipótese, porque nós vamos trabalhar intensamente
para que o clube se mantenha na Série A em 2023 e esteja em 2024, né? Perfeito. Amodeu, deixa eu te fazer um outro questionamento. Eu acho que você vai concordar com essa opinião que, independentemente da fase de um clube de futebol, nada justifica agressão. Nada justifica ameaçar dirigente, ameaçar jogador, ameaçar quem quer que seja. E eu não vou falar que a torcida do Curitiba é violenta, porque todas as torcidas do Brasil são violentas a partir do momento que um clube está em crise. Todo mundo quer invadir CT, quer quebrar estádio, quer pôr o dedo na cara de dirigente, de jogador. E infelizmente vocês passaram aí por poucas e boas recentemente. E você é um cara que chamou a responsabilidade, bateu no peito, ouviu torcedores, reuniu com membros da torcida organizada. Por mais que fosse aí recentemente uma conversa pacífica, há alguma preocupação em relação ao jogo de amanhã? Porque amanhã promete ser uma, entre aspas, guerra, né? Caso o Curitiba não consiga quebrar esse jejum péssimo, pior da história, que é uma sequência de derrotas e na lanterna do Campeonato Brasileiro. Como é que você enxerga essa situação, você tendo que lidar com torcedores que invadem CT, que quebram o estádio, que ameaçam jogadores, Amodeu? Bom, primeiro, eu acho que esse é um tema que a gente precisa abordar no futebol brasileiro como um todo, né? Que é a questão cultural do futebol brasileiro e da forma como essas questões são tratadas. Isso não é prerrogativa ou privilégio, vamos usar essa expressão, embora não seja o privilégio, seja algo negativo, apenas no Paraná, né? Isso acontece em todos os locais do Brasil e tem acontecido cada vez com mais frequência, né? Nós vimos há pouco em São Paulo, vimos também recentemente no Rio de Janeiro, até de uma forma bastante intensa, da torcida do Vasco em relação à diretoria da SAF, inclusive na frente de São Januário, né? Então isso é uma questão conjuntural que a gente vai precisar em algum momento enfrentar para que haja uma mudança cultural e essas coisas deixem de acontecer. Do nosso lado aqui, a gente amanhã tem de fato um jogo extremamente importante, que a vitória ela é inegociável, né? Nós precisamos vencer o jogo e nós procuramos nessa semana receber os torcedores, né, que se manifestaram, foram lá no CT protestar. Nós abrimos as portas, recebemos para que pudéssemos conversar com eles, para que eles pudessem expor todos os seus pontos de vista, que a gente também pudesse falar sobre aquilo que a gente está fazendo, mas acima de tudo, e esse é o ponto mais importante, a gente estabelecer um pacto com os torcedores e que nós precisamos ter o apoio pacífico desses torcedores até a 38ª rodada. Se nós tivermos casos de violência, de agressão, de tumultos, o clube será prejudicado com interdição de estádio, e aí se nós tivermos o nosso estádio, sempre foi decisivo para as vitórias do Curitiba, se nós tivermos algum tipo de situação desagradável com interdição do estádio, aí sim a nossa missão de manutenção na Série A ficará muito mais difícil. Então a gente também teve a oportunidade de colocar isso para os líderes da torcida e pedir que eles conduzam, né, os torcedores no sentido de torcerem, incentivarem a equipe e se tiverem que protestar, que protestem pacificamente. Ô Amodeu, você veio do Grêmio, onde ali estava uma certa equiparação entre Grêmio e Inter, na velha rivalidade que a gente conhece lá, e um copia o outro, né? Nas coisas boas e nas ruins. Pelo menos eu penso assim. Mas você está num mercado agora onde a distância está gigantesca, né? O Curitiba olha para o Atlético e vê o Atlético muito distante. Qual é a ideia de vocês para tentar se aproximar do Atlético? Vocês têm essa noção? Vocês concordam com isso? Vocês têm essa humildade em reconhecer que o Atlético hoje é muito maior do que o Curitiba? Eu não posso, sob hipótese alguma, falar sobre um ser maior do que o outro. Eu acho que são dois grandes clubes, né, do estado. O Curitiba é um grande clube do estado que vive, né, um período de tempo de insucessos desportivos e ausência de protagonismo desportivo. Mas a gente enxerga isso como uma oportunidade enorme, né? Uma oportunidade enorme pela infraestrutura que tem o clube, pela tradição que tem o clube, sobretudo pelo engajamento que tem o seu torcedor, e a gente tem um exemplo de um clube que está, ao longo dos últimos anos, sendo bem sucedido, estando na mesma cidade, tendo uma torcida que a gente reputa que até não é do mesmo tamanho, né, do mesmo porte da torcida do Curitiba. Então a gente vê isso como uma grande oportunidade de que a gente possa fazer um trabalho consistente, com uma infraestrutura consolidada e um trabalho de resultados progressivos. Isso é importante estabelecer. Os resultados eles não vão acontecer da noite para o dia, eles vão acontecer progressivamente, e que a gente consiga
fortalecer e fazer com que o Curitiba retome o protagonismo que o Curitiba já teve e que deixou de ter ao longo dos últimos anos. Ô Amodeu, você abre um debate interessante. Vou perguntar para um cara que gosta do Atlético, o Capelanes. Oi. O Curitiba tem mais torcida que o Atlético? Bom, pelas últimas pesquisas que eu vi, por exemplo, até abriu uma mais recente, enquanto a Amodeu falava, 15.034 pessoas maiores de 16 anos foram ouvidas na capital recentemente. 22,55 afirmaram torcer para o Atlético, enquanto 21,54 apoiam Curitiba. Um empate técnico. Empate técnico, né? Empate técnico. Ô Amodeu, por que o Grêmio caiu na tua visão, Amodeu? Não me bota nessa bola, antes de eu responder a pergunta, não me bota nessa bola dividida já da torcida agora. Né? Claro. Pô, eu tô chegando agora, cara. Mas vamos lá. Bom, eu tenho uma visão sobre a questão do rebaixamento do Grêmio, né? Eu tenho dito que foi uma situação conjuntural que o Grêmio viveu já em 2020 e 2021, né? Onde a gente não soube fazer, né, a transição de elenco da forma como nós deveríamos fazer. Entramos no ano de 2021 com um elenco desequilibrado, na minha visão. Isso é uma opinião muito pessoal minha, tá? Não estou dizendo que é a avaliação que foi feita dentro do clube naquela época, né? E em 2021 também tínhamos uma liderança muito forte, que era a liderança do Renato, num trabalho longevo já de praticamente 5 anos, e a saída do Renato também cria um vácuo de liderança importante dentro do vestiário do Grêmio, que fez com que a gente não conseguisse, então, com um elenco que naquele momento se encontrava desequilibrado e com a ausência da liderança do comando técnico, enfrentar, né, os desafios que aquela temporada de 2021 nos impôs de junho até novembro, né? Porque no final do mês de maio nós ainda tínhamos sido campeões gaúchos daquele ano, né? O tricampeonato gaúcho, né? O tetracampeonato gaúcho, né? Naquele ano, tetracampeonato gaúcho. Então eu reputo que foram esses elementos que fizeram com que o Grêmio tivesse um sucesso naquele ano. Ô Amodeu, com a tua presença no futebol, e casualmente é a primeira vez que eu estou te entrevistando, mas eu sei que você está há um tempo já no futebol, pelo que você está vendo do Corinthians, com todo o cenário, com um elenco muito parecido em termos de tamanho e de idade com o que o Grêmio tinha, você acha que o Corinthians pode sofrer a mesma situação que o Grêmio, Amodeu? É difícil fazer uma afirmação sem a gente estar dentro do ambiente e entender o que se passa no dia a dia do centro de treinamento, do relacionamento dentro do ambiente, né, e de questões que são do cotidiano do clube. É muito difícil a gente emitir uma opinião à distância, né, sobretudo com um clube da grandeza, da importância do Corinthians. Mas que existe uma semelhança, né, do perfil do elenco, isso eu posso te dizer que existe. Interessante. Ô Amodeu, eu quero agradecer demais aí o seu contato com a gente, então vou fazer um último questionamento para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre essa situação envolvendo a SAF do Curitiba. Amodeu, vamos falar a verdade aqui. É óbvio que dentro de cada estado, um clube quer ser maior que o outro. Vamos puxar pela memória aqui, na década de 90, o Atlético chegou a ser considerado até pelo próprio Petralha como um clube de bairro, que poderia, entre aspas, acabar. Tinha tomado 5 do Curitiba, o Curitiba voando, Campeonato Paranaense conquistando vários na sequência. E aí, de 2, 3 décadas para cá, aproximadamente, o Atlético passou por uma revolução, muito por causa do trabalho fantástico do Petralha. A pergunta direta para vocês em relação a essa questão de SAF que está entrando agora no Coxa. O Curitiba tem expectativa de superar o Atlético em quanto tempo? Vocês têm mais ou menos essa projeção, um trabalho em relação a isso? Eu acho que o nosso benchmark não é o Atlético, né? Eu particularmente reconheço que foi um trabalho muito bem feito, que produziu resultados, né? Que mudou o clube de patamar. Mas o nosso benchmark são os grandes cases ao redor do mundo. E aí eu vou trazer um aqui que é de pouca expressão, né, mas que é o Independente Del Valle, que faz um trabalho belíssimo, né, ao longo dos últimos anos. Né. Ele vem se chamando como matador de clubes grandes. De gigantes, né? Matador de gigantes. Matador de gigantes, mas isso é fruto de um trabalho bem estruturado e consolidado. A gente não estabeleceu no nosso planejamento estratégico nenhuma comparação ou nenhum alvo
né, olhando para o nosso rival local, né? Nós estabelecemos, sim, né, uma meta desafiadora de que nos próximos 5 anos a gente consiga elevar e consolidar o Curitiba entre os top 10 do futebol brasileiro, né? Hoje o Curitiba é o 21º do ranking da CBF e a gente quer, no horizonte de 5 anos, consolidar o clube entre os 10 principais clubes do futebol brasileiro. Uma última minha, eu já tinha feito, na verdade, a última, mas é por curiosidade. Quanto é que vale a SAF do Curitiba? Quanto é que vale um time, uma instituição do tamanho do Coxa, hein, Amodeu? Bom, os números da transação aí, elas são públicos, né? Os números dos investimentos, né? Mas é difícil a gente dizer quanto vale o elenco, quanto vale o clube, né? Esperamos que a gente possa agregar bastante valor ao quanto ele vale a partir de agora, fruto de todo o trabalho que a gente vai estar iniciando, né? Nesse mês de junho. É, 1 bi 200, a gente tá falando de quase o dobro do que o Cruzeiro foi vendido na questão da HP com o Ronaldo. O Cruzeiro foi né? vendido numa urgência, Isso, num desespero. Exato, sem querer comparar, claro. Cruzeiro, Vasco... Desculpa, Amodeu. E aqui, se vocês me permitem um parênteses, eu acho que a chegada da SAF no Curitiba, ela somente se viabiliza, né, pelo excelente trabalho que a diretoria do Curitiba fez numa etapa importante da reconstrução do clube, que foi a recuperação judicial, onde a diretoria conseguiu organizar todos os passivos do clube dentro do contexto de uma recuperação judicial, o que traz uma segurança muito maior para o investidor poder avaliar o clube de uma forma mais consistente, o que lá atrás não aconteceu no Cruzeiro, como foi dito aí, foi vendido numa urgência, né? Cruzeiro na urgência, Botafogo na urgência, Vasco no desespero. Vasco no desespero. No desespero. Botafogo, Cruzeiro na urgência, o Vasco no desespero. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de SAF, porque olha o que está acontecendo com o Vasco, cara. Mas assim, a SAF é um trabalho de longo prazo também. Aqui no futebol brasileiro o imediatismo impera, né? A única coisa que eu gostaria de botar uma ressalva sobre o que tu disseste do Del Valle. O Del Valle é um time pequeno no Equador. Então, assim, o Del Valle, se perder 3-4, não acontece muita coisa. Tá lá o projeto, o Martim Anselmi continua. O campeonato equatoriano nem sempre é o mais importante. A do Coxa tá pedindo a cabeça do Zago agora, mal chegou já aqui, também. O problema da SAF aqui nos 16 maiores clubes é que os clubes são muito grandes, cara. Tu não pode perder a identidade, né? Não pode perder a identidade. Né? Não tenha dúvida. A minha comparação não é a comparação de porte de clube. Claro, né? Sim. De estruturação e consistência de projeto. Agora, verdadeiro o que você disse de que o nível de pressão é quase inexistente lá versus o que nós temos aqui, né? A gente sabe, quem trabalha no futebol no Brasil sabe que está exposto à pressão todos os dias, né? Nosso julgamento, ele acontece de quarta para domingo para quarta, dependendo se a bola bate na trave e entra, ou bate na trave e sai, né? Isso mesmo. Exatamente. Para fechar, você acredita em liga no Brasil? Eu apelidei da Liga São Tomé. É a liga brasileira. É a Liga São Tomé envolvendo 40 clubes no Brasil. O que você acha, Amodeu, com toda a tua experiência? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente está próximo da consolidação desse projeto da Liga como um todo. Acredito que nós estamos atrasados, inclusive, na composição dessa Liga, mas eu acredito que nos próximos 30, 60 dias a gente vai ter um direcionamento que deverá consolidar essa situação, que pode sim, dependendo da forma como ela se consolide, ser um marco divisor de águas para o futebol brasileiro. Mais importante de tudo é que todo e qualquer investimento que exista, ele seja vinculado à existência mandatória de um fair play financeiro, né? Para que a gente tenha a destinação desses recursos de modo a organizar e valorizar e fortalecer o futebol brasileiro e não apenas gerar uma inflação de remunerações nesse ambiente sem que a infraestrutura do futebol se desenvolva. O Curitiba está ao lado do Atlético ou está do outro lado? Vocês estão na Liga Forte ou vocês estão da Libra? Qual das duas? O Curitiba já num trabalho que vinha sendo feito pela diretoria da associação, né? O Curitiba está vinculado à Liga Forte Futebol nesse momento. O Atlético está na outra, né, o Capelares? Não, o Atlético Paranaense. Está junto também? Está na mesma. Beleza, então isso é bom. Estão ambos na mesa. Isso é bom. Estão ambos na mesa. Eu continuo muito cético. Eu acho que não vai sair, mas tudo bem. Tomara que saia, mas de maneira organizada. Tomara que saia. Agora uma curiosidade também, Amodeu, que a gente falou sobre isso na segunda-feira aqui. Como ficaria a arbitragem
a questão de escalas, né? Quem comandaria a arbitragem? A Liga que definiria isso ou ficaria a cargo da CBF? Existem vários fatores. Um tema é a constituição da Liga em si, né? O segundo tema é o processo de negociação que essa nova Liga terá com a CBF no que se refere à distribuição das responsabilidades e atribuições, né? Entre elas, né, não apenas a responsabilidade pela arbitragem, como a profissionalização da arbitragem, né, o treinamento da arbitragem e outros fatores que também precisam ser discutidos com a CBF para que se estipule a quem caberá cada atribuição. Registro de atletas, registros de transferências, justiça desportiva. Então tem muitos elementos que precisam ser ainda negociados e estabelecidos para que a Liga, enquanto organizadora de competições, consiga se consolidar, e por isso que eu cito que, na minha visão individual e pessoal, nós já estamos atrasados em relação à formação dessa Liga, mesmo que a competição que ela irá organizar será de 2025 em diante. Ô, Modeu, só uma última dúvida em relação ao Curitiba. A conversa tá boa, né? Se deixar, a gente fica com você até meia-noite aqui. Ele é preparado e é bom a gente conversar com pessoas preparadas. Sem dúvida alguma. Gestor profissional e com muita experiência. Ô, Amodeu, qual o valor da dívida do Curitiba hoje? O valor da dívida do Curitiba gira em torno de 270 milhões. Dívida essa organizada na recuperação judicial, né? Está alongada, né, e já pré-definida o fluxo de pagamento. É pro tamanho das receitas uma dívida alta. É uma dívida alta. Pro tamanho das receitas. É porque a gente fala assim, o Galo deve 1 bi, o Corinthians 1 bi. Mas olha o tamanho, olha a diferença, olha o mercado, exatamente. Não adianta. Exato. Mas por isso que eu cito a importância do trabalho que foi feito pela diretoria da associação, no sentido de organizar essas dívidas todas dentro de um plano de recuperação judicial que tem um prazo alongado de pagamento, né, que permite ao investidor, quando chega, já ter uma visibilidade dos fluxos de pagamento e do tamanho da dívida. Model, muito obrigado pela entrevista. Peraí, eu quero pôr o hino do meu coxa no ar. Bota o hino que é bonito. Esse é um personagem, Model. Ele torce pro Atlético, cara. Esse é um personagem. Falso. Eu não quero que o Curitiba seja rebaixado. Não, também não. Então, mas você fala, você torce pro Atlético, o Curitiba cabe ou não? A respeito o futebol disso, paranaense tem que estar forte, irmão. Model, eu acho que com 41 pelo campeonato achatado pode escapar. O que vocês acham? Eu vou continuar trabalhando para que a gente faça dos próximos 84, no mínimo 42. E acredito que se nós formos assertivos, como a gente está buscando ser com os reforços, nós podemos ter uma qualificação do nosso time que nos permita, inclusive, ter alguma sobra nisso e, quem sabe, lá na frente, começar a pensar num horizonte de, quem sabe, uma Copa Sul-Americana. Eu amo o Santos, mas amanhã eu acho que é a primeira vitória do Curitiba. Eu também acho que o Curitiba vence amanhã. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. E tomara que, se o Curitiba não vencer, não tenhamos cenas lamentáveis, infelizmente nós temos o Couto Pereira na Arena da Baixada quando perde em alguns momentos e outros times do futebol brasileiro, infelizmente. Ô, Amodeu, Curitiba é melhor que o Porto Alegre? Curitiba tem sido uma cidade que tem me recepcionado muito bem nesses primeiros 30 dias que eu estou aqui. Estou positivamente surpreso com a organização da cidade, com a limpeza da cidade e, inclusive, também com a população paranaense, ou que vive aqui na capital paranaense. Estou muito satisfeito de estar aqui e espero que seja um projeto super bem sucedido e que a gente possa aproveitar bastante a cidade. O paranaense é melhor que o gaúcho, né? O Amadeu concorda com isso aí, tá vendo, Bretson? Não faz assim, cara, eu sou gaúcho. Eu sei, mas você já tá se convertendo pra nós. Posso dizer que eu tô sendo bem recebido aqui. Abraço, Amadeu. Muito obrigado pela entrevista. Pessoal. Dá um abraço no Antônio Carlos Água, a gente gosta muito dele. Um abração. Com certeza, um abraço, bom programa. Gente boa demais, Amadeu. Tá aí o Carlos Amodeu. Boa, tá louco. Curitiba é uma belíssima cidade, cara. Belíssima. Eu colocaria Curitiba como uma das 3 melhores capitais do Brasil. 3 melhores capitais do Brasil? São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. São Paulo, irmão. Eu gosto de São Paulo, tu não gosta? Eu odeio São Paulo. Então vai embora, cara. Por que tu tá aqui ainda? Se dinheiro, eu ia embora. Mas por que tu tá aqui ainda, eu preciso cara? De dinheiro, irmão. Então vai embora, cara. Disso, pô, tu é um chato, tu não gosta do Brasil, tu não gosta de São Paulo. Vai embora. Tá, você paga, você paga meus carnês? Por que não ficou no Japão ou na Coreia do Sul? Se eu tivesse emprego lá, então? Se eu tivesse emprego lá. Para, cara, que chatice, cara.
Cara, você gosta de São Paulo? Eu acho legal a cidade, gosto. É? Eu gosto. Não, eu deixo eu falar o seguinte, São Paulo é legal porque você tem a vida noturna da hora, você tem aí 24 horas Gastronomia restaurantes. mundial. Não, economia sim, já não tô Gastronomia. Escuta o que eu tô gastronomia. dizendo. Gastronomia. Nossa, tá vendo como você é grosso? Não é? Fala. Tem que te alfinetar, cara. É, eu sei. É que tu só escuta o que tu quer de vez em Não, quando. não é Daí é alfinetada. Não, você não gosta de Florianópolis, por exemplo? Não gosto, Não irmão. sou muito simpático. Nossa senhora, eu acho top da balada. Eu acho lá, uma você tá cidade maluco. mal planejada. Opa, A Floripa. Ilha da Magia, pô. Ilha da Magia, Não, Jurerê, praias. a festa Não, do seu rádio, é o calma mundo aí, se acabando. Calma aí, tu tá me perguntando da cidade. Balneário Camboriú. Entendeu? As praias são maravilhosas. Ponto. A cidade, pra mim, é mal planejada. Florianópolis. Aí, São Paulo é bem Ela é planejado. esquisita. Não, mas olha Não, o trânsito desgraçado, vai na Mas vem esquina, cá, você não consegue chegar na comparar, garagem. não, atenção. Não, eu não tô quer comparando. comparar. É como comparar É que você o fala- Atlético com Não. o Manaus. Ah, é a Aí eu mesma gostei. coisa. Aí eu gostei. Então, cara, Boa, é que tu é isso. incoerente. Nós somos gigantes. Não, tu não é é incoerente, Deixa eu cara. falar uma coisa, você viu o surfista ou nadador que seja egípcio sendo morto pelo tubarão? Vocês viram esse Terrível. vídeo? Urso. Urso? Ah, tá. Eu tô dizendo que tu só escuta o que tu Nossa, quer, eu tô cara. surdo mesmo, Tá velho. Só escuta Posso o que tu falar, quer, mano? cara. Esse fone tá me incomodando, irmão. Então, na moral, velho. então é o seguinte, fica na mesa aí que tu tá melhor assim. Lê os ouvintes aí no Eu YouTube, sei, não, cara. Você não quem- dá moral quem pro comanda YouTube. sou eu. Não, hoje você Eu- não comanda nada. A gente tá 8h20. dividindo a apresentação. Ah, Enquanto o não